Boa tarde, pessoal. É, Bem, vamos logo fazer uma revisãozinha sobre a aula passada, certo? Na aula passada, vocês estudaram sobre as propriedades. A propriedade aqui, ó, produto de potência, tá? Produto de potência de mesma base e quociente de potência de mesma base, né? De potência de mesma base. Pronto. E aí eu disse o seguinte a vocês. Eu disse que em matemática a palavra produto aqui significava multiplicação e a palavra quociente significava divisão. Pronto, a gente teve essas duas situações aí. Aí, para a primeira situação, tá? Para o produto de potência, eu disse que a regra era a seguinte, regra. É, repete a base e soma os expoentes, certo? Uma linguagem bem simplificada mesmo. E soma os expoentes. E em relação a, ao quociente de potência, a divisão de potência, a regra repete a base e subtrai os expoentes. Pronto, essas são as regras. E aí a gente viu alguns exemplos, certo? Algo que eu quero chamar a atenção é que você pode ter se perguntado: e se as bases forem diferentes, né? Porque essas regras aqui a gente utilizou para o caso em que a gente tem a mesma base, tá? O foco na regra aí é se elas tiverem a mesma base. Se elas tiverem a mesma base, ó, mesma base, então a gente pode aplicar essas regras. Se elas não têm a mesma base, logo as regras não são aplicadas. E aí a gente viu alguns exemplos e aí teve gente que me perguntou: professor, para trocar a letra pelo número, veja, eu peguei e disse a vocês que eu tinha dado um exemplo utilizando letra e eu disse assim, considere considere n sendo um número. Tá? Mas eu não disse que era para você dar um valor numérico para n, não. Tá? Eu só disse para você considerasse. Ou seja, o que é considerar que n seja um número? É que se você tem 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4, então, pela regra de produto de potência de mesma base, bases iguais repete a base e soma os expoentes. Então, aqui eu tenho 3 mais 4. No final, eu vou ter 5 elevado à soma, que dá 7. Pronto, essa aqui seria a resposta. Aí, quando eu digo considere n sendo um número, é porque se quando eu pegar e passar uma questão tipo assim, ó, n elevado a 4 vezes n elevado a 5, então, se você considerar que n é um número, você vai olhar para uma questão que é número e vai entender que quando você for representar
a questão aqui com a letra vai fazer a mesma coisa que o número fez. O que foi que o número daqui de cima fez? Ele repetiu, tá? Então, o N aqui embaixo, ele vai fazer o quê? Se repetir, tá? Eu não estou trocando a letra por um número. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu faria se a letra, ao invés de ser letra, ela fosse um número. É só isso. Aí agora, a propriedade não diz que as bases iguais repetem e somam os expoentes, então aqui eu vou ter que somar, ó, 4 mais 5, e aí eu vou ter n, 4 mais 5 dá 9, e acabou, tá? Percebam que aqui em cima não foi a mesma situação? Eu cheguei num resultado aqui, onde eu preferi parar aqui, porque o nosso objetivo é entender como funciona a propriedade, certo? Aí agora, a gente tem o seguinte, isso foi a multiplicação, produto de potência, e aí a gente teve o caso da divisão. No caso da divisão, eu disse a vocês o seguinte, a divisão ela pode ser representada de três formas. Eu posso representar ela utilizando os dois pontos, é o sinal de divisão. Eu posso utilizar a divisão representando ela na sua forma de fração. Deixa eu só organizar aqui, tá? Deixa eu colocar com um número. Aqui, ó, 6 dividido para 3. Eu posso representar assim, na forma de fração, tá? Toda fração é uma divisão. Então, se eu estou escrevendo ela assim, então eu estou tendo 6 dividido para 3, tá? É a mesma coisa. E eu ainda posso escrever assim, ó, 6/3, tá? Então, esse processo aqui é igual a esse, como esse daqui também é igual a esse. Então, ambos são iguais, tá? Vai ter ocasiões em que não vai dar para ser escrito desse modo. Então, a preferência é que você escreva ou desse, tá? E aí, a gente vai ter um caso agora de que na divisão eu mostrei a vocês, tá? Divisão 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a -2, por exemplo. E aí, qual era a regra? Qual era a propriedade? A propriedade dizia assim, quociente de potência, são potências, tá? De mesma base, você vai repetir a base, então a nossa base aqui é o 3, vamos repetir ele e subtrair os expoentes, tá? Divisão de potência, repete a base e subtrai. Subtrai é a conta de menos. Então você teria 4, aí agora você vai subtrair, né? 4 menos, tá? Ou menos. E agora, quem é meu outro número? Meu outro número é -2. Lembram que quando o número tem um sinal, a gente coloca entre parênteses? Então, aqui, ó, -2, certo? Esse menos aqui, ele é da regra. Esse menos aqui é que vem do número, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, agora 4, e aqui a gente tem dois sinais juntos. E quando os sinais estão juntos, a gente usa o jogo de sinal, a regra do jogo de sinal. Sinais iguais, isso fica positivo. Então, menos com menos dá mais. E aí, 4 mais 2, isso vai dar 3 elevado a 6. Tá? Eu poderia parar por aqui, ou eu poderia dar continuação. Né? Tem esse caso também, ó. O que é 3 elevado a 6? 3 elevado a 6. O expoente indica quantas vezes você vai repetir a base. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses números são separados pela operação de multiplicação. Por quê? Porque a potência é a simplificação da multiplicação de um número multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, aí, o final da minha conta, se eu quisesse realmente terminar ela, eu teria o seguinte: 3 vezes 3 dá 9.
9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81, tá? 81 vezes 3 dá 243. E 243 vezes 3, isso vai dar 729, tá? Pronto, então a minha resposta final, realmente final, seria essa aqui, onde eu encontrei o valor numérico da minha questão. Hoje, tá? Isso aí foi uma revisãozinha da aula passada. Hoje, a gente vai ver mais duas propriedades, tá? Então, a primeira propriedade de hoje, que em termos de sequência seria a nossa terceira propriedade, tá? Ela se chama potência de potência, certo? Então, nossa propriedade de hoje, ela se chama potência de potência. E aí é bem simples a regra, tá? Qual é a regra dela? Deixa eu colocar só o ponto. Potência de potência. Qual é a regra? Então, regra, deixa eu chamar a regra aqui de vermelho. Regra você vai repetir a base, então, repete a base e multiplica os expoentes. Pronto, essa aí é a regra, tá? Então, exemplos. Ó, 3 elevado a 2, tá? 3 elevado a 2. E aqui fora eu vou colocar um 5. Percebam que tem um parênteses aí. E vejam a importância do parênteses, certo? Vejam. 3 elevado a 2 elevado a 5. Então, pela nossa regra, tá? Repete a base, que é o 3, e multiplica os expoentes. Eu tenho o expoente 2 e o expoente 5. 2 vezes 5. E aí a nossa resposta fica 3 elevado à multiplicação. 2 vezes 5 dá 10. Acabou. Ok? E agora observem o seguinte. Se eu não tivesse o parênteses, tá? E aí vocês prestem bastante atenção nesse pedacinho. Ó, 3 elevado a 2 entre parênteses elevado a 5 é totalmente diferente, tá? É diferente de 3 elevado a 2 elevado a 5. Tá? Vejam, o primeiro tinha um parêntese separando os dois. Então, aplica a regra, potência de potência. Nesse caso daqui, vejam que o parênteses ele não aparece, tá? Então, se o parênteses não aparece, vai acontecer o seguinte. Vejam. Façam de conta que esse 3 aqui ele não existe. Ó. Ele não existe. Quando você olhar para cá, só para cá, ó, tá? Então, percebendo que o 5 ele parece ser expoente do 2, tá? É como se tudo isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele tivesse assim, ó. Tá? Deu para enxergar isso aí? Mas espero que tenha dado. Ó, 2 e aqui tem um 5, que é acima do 2, né? Então, é como se ele tivesse isso daqui. Se ele tivesse desse jeito aqui, tá? O que era que eu teria? Eu teria que 2 elevado a 5 é o mesmo que 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Tá? Então, quer dizer, pessoal, que no lugar desse 2 elevado a 5 aqui, esse 3 aqui, ele está elevado a 32. Certo? Com o parênteses, você tem a multiplicação, você tem a regra. Sem o parênteses, esse expoente daqui, tá? O 5 aqui, esse expoente,
ele não vê esse daqui como sendo expoente. Ele vê como sendo base, tá? Então, pelo fato de ele ver como sendo base, você ia resolver ele desse modo. E aí, no final, você teria aqui o seguinte, ó. Você teria isso. E aí, ó, aqui em cima, com o parênteses, foi aplicada a regra e a gente encontrou 3 elevado a 10. Embaixo, só pelo fato de não existir o parênteses, a nossa conta, esse expoente viu o outro expoente como se fosse a base. E aí, o expoente indica quantas vezes a base repete. Logo, nesse caso, a gente teria que esse 2 ia repetir 5 vezes. E aí, quando a gente multiplica o 2 pelo 2 5 vezes, a gente encontra o resultado 32 aqui, ó, no valor do expoente. Então, fica a nossa conta 3 elevado a 32. E aí, isso daqui, né, é diferente um do outro. Tá? Oi? Tá? São diferentes. Aí, então, vejam novamente a importância aí do parênteses, beleza? Pronto, para primeiro momento, eu acho que está tranquilo isso aí para a gente, certo?